os homens nas decisões dos tribunais terrestres, não representa senão validamente o interesse demonstrado nas cortes celestiais, quando os nomes incertos nos livros da vida aparecerem perante o juiz de toda a terra. Então, quem é o intercessor? Jesus Cristo, o seu e o meu, e é de graça. Você não precisa pagar nada por esse intercessor. Ele apresenta a petição para que sejam perdoadas as nossas transgressões de todos que venceram pela fé em seu sangue, a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico e coroados com ele como cordeiros do primeiro domínio. Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, pensara frustrar o plano divino na criação do homem, mas Cristo pode agora, levado a efeito como se o homem nunca houvesse caído. Pode. Então, Senhor, queridos, peça a Deus. Ele pede ao Pai para seu povo, não somente perdão e justificação, amplos e completos, mas participação em sua glória e assento sobre o seu trono. Ele disse que aquele que confessar que Jesus é aqui na terra, ele o confessará diante do seu Pai. E ele promete que se formos fiéis, ele nos assentará no trono da sua glória. Você já imaginou isso? Quão grande promessa que nós temos na palavra de Deus? Então, queridos, vamos continuar buscando esse Deus. Não desista, não desanime. Então, peça a Ele perdão e aceite a justificação completa que Ele tem para você e para mim. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem muito urgente e interessante. Nós estamos no período dos anjos da preparação. Nós estamos nos preparando para receber o refrigério pela presença do Senhor. Isto conclui-se com a incorporação de Cristo. Então, por isso, nós devemos nos preparar. Diz a serva do Senhor: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis que morrer pelo próprio eu. Então, irmãos, estamos nesta preparação. Por isso que aqui a mensagem do Senhor, em Atos capítulo 3, verso 19 a 20, ali tem uma mensagem de como nos prepararmos para receber o refrigério pela presença do Senhor, o cumprimento da incorporação de Cristo. Veja o que está a dizer em Atos capítulo 3, versos 19 a 20. Está a dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. Venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Irmãos, neste momento, a mensagem está a nos dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, nós sabemos muito bem que no período da encarnação, quando Cristo encarnou-se, veio o batismo. E o batismo simbolizava o arrependimento dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. O batismo representava o perdão, o arrependimento e o perdão dos nossos pecados. E agora, o batismo
perdeu a sua validade e agora, com a incorporação de Cristo, agora veio o confessar olhando para o céu. E assim, a confissão olhando para o céu. Isto significa que nós agora estamos no período do cancelamento dos pecados. Por isso Pedro está a dizer que arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim tempos do refrigério, irmão. Então é ali onde está centralizada a nossa mensagem, o preparo para receber o refrigério. É o período de nos arrependermos e convertermos de todo o coração, para que os nossos pecados sejam cancelados, pois nós estamos no período do cancelamento dos pecados, no período da incorporação de Cristo. Para que assim venha o tempo do refrigério, para que sejamos participantes do refrigério pela presença do Senhor. Então, este é o preparo que nós temos agora, irmãos. Nós temos poucos dias para receber a presença do Senhor. Agora vejam o versículo 20, o que está a dizer o versículo 20, está a dizer que enviem ele a Jesus Cristo que já antes vos foi pregado. Irmãos, vejam muito bem que este versículo 20 está falando a respeito da incorporação de Cristo. Aquele Cristo que antes já foi pregado pelos nossos irmãos apóstolos, pregaram Cristo crucificado. Pedro diz, para que venha o Cristo que antes já vos foi anunciado, já vos foi pregado. O Cristo que antes já vos foi pregado foi o Cristo crucificado. Nossos irmãos apóstolos pregaram o Cristo crucificado, o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e assim foi o primeiro dia que ele ressuscitou, e este Cristo foi pregado por todos os apóstolos. E é este o mesmo Cristo que vem nesta última hora incorporar no corpo do seu servo em Elias e Joaná para realizar a última grande obra da mensagem do terceiro anjo aqui na terra. E o que está a dizer é, o Cristo será enviado, e o Cristo que será enviado, que antes já foi pregado com os nossos irmãos apóstolos, então é a incorporação de Cristo, queridos irmãos. Vejam uma verdade clara na palavra de Deus sobre a incorporação de Cristo. Nós estamos neste período, irmãos, no preparo. Não temos muitos dias. Só nos resta um mês, que é o mês de maio. Já estamos em abril. E assim, só nos resta um mês. E o mês a seguir, ou seja, que é o mês de junho, dia 10, então toda profecia se cumprirá sobre a presença do Senhor, o Cristo que incorporará no seu servo em Elias e Joaná. Então devemos nos preparar, é a hora de nos preparar, nos arrependermos de todos os nossos pecados, nos convertermos, para que assim os nossos pecados sejam cancelados, pois nós estamos no período do cancelamento dos nossos pecados. Vejam mais uma vez a mesma mensagem que está em Oséias, capítulo 11, o verso 10. Está a dizer o seguinte: andarão após o Senhor, e ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Irmão, o Cristo incorporado, ele bramará como o leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, e os do Egito, e como as pombas, os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Irmãos, estamos no período do ajuntamento, estamos no período da restauração de Israel. Israel está
na verdade, espalhado por toda a face da terra. Então, estamos no período do ajuntamento, no período da incorporação de Cristo. Então, vejam, uma mensagem muito urgente para você estar preparado para receber o refrigério. Vejam, são verdades que falam a respeito da incorporação de Cristo. Ultimamente eu já disse, nunca comparem ou nunca igualizem a encarnação e a incorporação, porque a encarnação e a incorporação são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. A encarnação, Cristo encarnou-se no primogênito da linhagem de Judá. Mas a incorporação, Cristo incorporará. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan. Então, a encarnação, você já sabe como ocorreu a encarnação, em que Cristo encarnou-se e ela nasceu no ventre da Virgem Maria e ele foi 100% humano, 100% divino. Isto foi neste período que ele abandonou o céu e veio aqui nesta terra. Agora, a incorporação é diferente da encarnação. A incorporação significa que Cristo vai permanecendo no santuário celestial com as mãos levantadas. A sua primeira pessoa e a sua segunda pessoa estará aqui na terra, incorporado para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então, vejam que nós estamos neste período. Oséias, capítulo 6, verso 3, está falando da chuva seródia, do refrigério, a presença do Senhor, que é a incorporação de Cristo. É o Cristo enviado na terra para realizar esta última grande obra. Então, em Oséias, capítulo 11, verso 10, fala as mesmas palavras. Quando Cristo incorporar, ele bramará como o leão. Irmãos, é o mesmo cumprimento do Apocalipse, capítulo 18, representando a vinda do poderoso anjo que ilumina a terra toda com a sua luz. É o mesmo cumprimento de Malaquias, capítulo 4, o verso 4 até 6, que fala a vinda do profeta Elias. A vinda do profeta Elias. E assim, irmãos, estamos aguardando este período. Você que não fazer parte do ministério quarto anjo, você não vai receber o refrigério. Você não vai receber a chuva seródia. Só vai receber a chuva seródia quem fazer parte do quarto anjo. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joaná e Deusilene Souza. Só aqueles que fizerem parte do ministério quarto anjo receberão o refrigério, a chuva seródia. Então vejam verdades a respeito da incorporação de Cristo. Este é o chamado urgente para você fazer parte deste ministério, para você receber o refrigério, a chuva seródia. Que o Senhor te abençoe. Estamos no período. E assim estamos nesta preparação. Então é por isso que aqui está uma mensagem muito urgente da preparação. Os anjos da preparação. Então nós estamos neste preparo. Preparem-se. 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 Está chegando a hora. Que é um milagre que vai acontecer. E que Deus mais uma vez vai visitar o seu povo. Chegou a hora. É o período do ajuntamento. É o período da restauração de Israel. Com Cristo incorporado. O Cristo incorporado ao mesmo tempo em Malaquias é considerado como a vinda do profeta Elias.
Em Apocalipse 18, o verso 1 ao mesmo tempo é considerado como a vinda do poderoso anjo que ilumina a terra toda com a sua luz. Em Atos, capítulo 3, verso 20, ao mesmo tempo, é a incorporação de Cristo. O Cristo que será enviado para batalhar contra a besta e a sua imagem. Em Oséias capítulo 6, verso 3, é a chuva serôdia, é o refrigério. Irmãos, vejam o que está a dizer mais uma vez a profecia sobre a incorporação de Cristo. No livro de Isaías. Isaías também tem a mesma mensagem sobre a incorporação de Cristo. Ultimamente eu já tinha falado que a incorporação de Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan, a tribo de Dan, conforme está em Gênesis 49, Deuteronômio 33, está lá a profecia. E aqui, vejam, Isaías 28, está a dizer o seguinte: pelo que por lábios estranhos, por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, daí descanso alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Irmão, vejam que a incorporação de Cristo é o período do refrigério, da presença do Senhor. Em Isaías capítulo 28, aqui está nos dizer que Cristo incorporado pelo homem de lábios estranhos, Cristo por outra língua, ele falará a este povo. O homem de lábios gaguejantes, onde Cristo vai incorporar. Cristo vai incorporar no homem de lábios estranhos, ao qual disse que este é o descanso. Aqueles que estão cansados de cometer pecado, estão cansados de viver neste mundo de pecado. Este é o descanso. Mas mesmo assim, outros rejeitam. Outros rejeitam. Não creem na incorporação de Cristo. Não creem. Mas aqui a palavra de Deus está a dizer que este é o refrigério. Aqueles que crerem, aceitarem, unir-se ao quarto anjo, então estes serão privilegiados, receberão o refrigério pela presença do Senhor, a chuva serôdia. E os que rejeitarem não receberão a chuva serôdia. Então vejam uma profecia clara. Em Isaías 46 ainda também tem a mesma profecia. Isaías 46 está a dizer o seguinte, o verso 10. E nós já ouvimos que o homem de lábios gaguejantes é o irmão Elias Joaná. Ele é o homem de lábios gaguejantes. E é por língua estranha que falará este povo. E que hoje é o português. É uma língua estranha para muitas linguagens. Por exemplo, o inglês, o francês e outras línguas mais. Para esses países, o português é uma língua muito fraca, muito estranha. Então vejam, e aqui está a dizer mais uma vez a profecia em Isaías 46, está a dizer que o verso 10, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Deus vai fazer toda a vontade dele. É neste período que Deus vai fazer toda a vontade dele, no período da incorporação de Cristo.
Ele diz que eu chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas. O homem do conselho de Deus é o homem de lábios gaguejantes. Que desde as terras remotas, o Brasil é uma terra longínqua. Porque assim o disse, assim acontecerá, e eu determinei, também farei. Assim diz o Senhor, irmãos. O homem do conselho de Deus é o homem dos lábios gaguejantes, onde Cristo vai incorporar o primogênito da linhagem de Dan. Cristo incorporará para batalhar contra a besta e a sua imagem. Terra longínqua é o Brasil. O homem de lábios gaguejantes é o irmão Elias Joanã. Irmãos, está chegando a incorporação. Preparem-se. A Bíblia, a palavra de Deus está cheia de verdades a respeito da incorporação de Cristo. Então, preparem-se, unidos ao quarto anjo, para receber o refrigério pela presença do Senhor. A chuva será. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.